Da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Pelos falecidos da Eduardo Kirchner, Valmor e Gino Silveira, Lídia Silveira, Inácio e Hilda Paise, Francisco e Matilde Benvenuti, Mário e Hildegard de Oliveira, pelos falecidos das famílias Peters, Parisi e Benvenuti, José Costa, pelos falecidos da família Costa, pelos falecidos da família Niemeyer, pelos falecidos da família Fucti, Aldolino e Ieda Fusinato, pelos falecidos das famílias Fusinato e Vendrame, José Manuel Fernandes, 30 anos de falecimento, Darcy Rocha, Democratino Pinto da Silva, pela saúde, pelos doentes da nossa paróquia e pedindo uma recuperação da saúde, em ação de graças, a Nossa Senhora de Fátima, ao Sagrado Coração de Jesus, pela passagem do Dia dos Pais, pela paz nas famílias, pela paz no mundo, pelas vocações, a Nossa Senhora Aparecida e pela passagem do Dia dos Pais. De pé receberemos a procissão litúrgica. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, bem-vindos à nossa celebração eucarística deste 19º domingo do tempo comum. Coloquemos no altar do Senhor as nossas intenções, as nossas preces, e em especial hoje na igreja rezamos pela vocação matrimonial e em especial o Dia dos Pais. Então coloquemos a vida dos nossos pais e também daqueles que já são falecidos, rezemos por eles também, para que encontrem a luz perpétua dos céus. Irmãos e irmãs, no início dessa celebração eucarística, queremos reconhecer de que somos pecadores e necessitados da misericórdia do Pai. Senhor,
que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós. Christe, Christe, Christe eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo, tende piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem, inspirados pelo Espírito Santo, ousamos chamar de Pai, fazei crescer em nossos corações o espírito de adoção filial, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos: Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passando o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedeis. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedeis. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará fidelidade e a justiça olhará dos altos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. O Senhor nos dará tudo que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiando-o no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo
e em favor de meus irmãos, os de minha raça, eles são israelitas. A eles pertence a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quando a sua humanidade, Cristo, a qual está acima de todos. Deus, bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram ficar à vontade, podem se sentar. Caro seminarista Maurício, obrigado pela sua presença, Quem não me conhece, eu sou o Padre Vinícius, sou o administrador paroquial da paróquia de Vitor Meireles, e no ano passado, passei 2 meses aqui na paróquia, então fiz muitas amizades, e como é bom retornar também a um local que fez bem para nós, Então obrigado também pela acolhida de vocês, é sempre uma alegria estar aqui em Ibirama.
Irmãos e irmãs, então nesse 19º domingo do tempo comum, a igreja nos convida a responder uma pergunta muito interessante, que é: onde está Deus diante das tempestades da minha vida? Pois é, onde está Deus? E afinal de contas, quem de nós não tem alguma tempestade? Ou que já aconteceu, está acontecendo, se não vai acontecer alguma tempestade. Seja algum problema, uma tempestade de ordem pessoal, espiritual, psíquica, econômica, familiar, enfim, sempre vamos ter algum tipo de tempestade. E é por isso que a liturgia da palavra de hoje nos apresenta duas formas para a gente responder aquela pergunta: onde está Deus diante das tempestades da minha vida? Primeiro, nós ouvimos na primeira leitura do primeiro livro dos Reis que Elias sobe um monte para se encontrar com Deus. E é muito interessante isso. Por quê? Quem é Elias e o que está acontecendo na vida de Elias nesta ocasião? Elias, profeta do Senhor, do Deus Altíssimo, do Deus verdadeiro, ele está no reino e ele começa a falar de que os profetas de Baal e o Deus Baal é um Deus falso. Quem é Deus Baal? É o Deus que perverteu o coração dos israelitas. E eles começaram a adorar esse tal de Deus Baal. Havia até sacerdotes, profetas. E aconteceu de que Elias conseguiu provar de que Baal era um Deus falso, enquanto Yahvé, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que libertou todo o povo do Egito, é o Deus verdadeiro. Só que há um problema. A rainha do reino, chamada Jezabel, ela ficou furiosa, muito furiosa com Elias, porque ela adorava também a Baal, ao Deus falso. E o que ela faz? Começa uma perseguição atrás de Elias. E Elias então sai, ele se retira, e ele fugindo, o próprio Deus pede que ele sobe o monte Horebe. E aqui é interessante, nós ouvimos o monte de Deus chamado Horebe, mas também podemos chamá-lo de Sinai. É o mesmo monte, só que do norte de Israel se fala Horebe e no sul se fala Sinai, mas é o mesmo monte. E lembremos o que é o Monte Sinai. Se nós voltarmos na Sagrada Escritura, nós vamos ver de que Moisés, com o povo fugido do Egito, chega aos pés do Monte Sinai e Deus manifesta a sua força de 3 modos. O primeiro deles, um vento muito forte, depois um terremoto e depois fogo do céu. E então Moisés sobe o Sinai, quando chega lá em cima ele recebe das mãos de Deus as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E agora da mesma forma, Elias também sobe o monte, porque Deus quer falar com ele. Chegando lá em cima, numa caverna, como diz a leitura, Deus, ou melhor, a natureza, manifesta a sua força de 3 formas. Primeira delas, veio um vento tão forte, mas tão forte, que chegava a mover as montanhas. Imagine o tamanho da ventania que não foi. Só que Deus não estava naquele vento. Depois, um baita de um terremoto que sacudiu tudo, mas Deus não estava no terremoto. Depois, um fogo que passava e queimava tudo, mas Deus não estava no fogo. Onde estava Deus? Na brisa suave que tocava o rosto de Elias. E Elias tampa o rosto com o seu manto, porque ninguém poderia ver a Deus sem morrer. Porque Deus é tão grande, tão poderoso, que os nossos olhos, a nossa humanidade, não poderiam aguentar tamanha grandeza que é o próprio Deus. E isso me faz lembrar do filme do Indiana Jones. Vocês já viram o filme do Indiana Jones, que eles estão caçando a arca perdida, e numa certa cena, se botar depois na internet, podem procurar, os nazistas roubaram a Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? O local onde os judeus guardavam as tábuas da lei. Né? Então, aquilo que era o mais próximo de Deus para um judeu, estava dentro da Arca da Aliança, que são as tábuas da lei dadas pelo próprio Deus. Muito bem. E nessa cena do filme, os nazistas levam a Arca da Aliança até num certo local, e eles tentam abrir a Arca da Aliança. E então o Indiana Jones diz assim: fechem os olhos e não abram os olhos. Fala para os amigos, né?
E todo mundo, todos aqueles que estavam de olhos abertos, olhando para a arca, são fulminados. Eles viram pó no instante que a arca é aberta. Por quê? Ali estava a presença de Deus. E Deus é tão grande que queimou todas aquelas pessoas, porque a humanidade não poderia perceber Deus sem não virar pó. Olha que curioso. E é exatamente isso. Elias cobre o rosto na primeira leitura de hoje, porque ele não pode ver a Deus, mas pode ver. Com certeza, isso não vou entrar no mérito da questão, mas no Novo Testamento, o próprio Deus se fez pessoa, se fez imagem e se deu como Eucaristia, aí muda muita coisa, mas não é o caso agora. Mas Elias então cobre o rosto. Mas o que essa primeira leitura tem a nos dizer é que nós encontramos Deus no silêncio, na brisa suave. E olha, quanto barulho nós temos no mundo hoje. É carro passando, helicóptero voando e mais um monte de barulho, e sirene de ambulância, e também é telefone tocando, recebendo mensagem, é televisão ligada, é rádio ligado. Isso são barulhos externos, mas há também os barulhos internos. A ansiedade, o medo, as angústias, as preocupações, tudo isso é barulho. E o Senhor quer nos ensinar com a primeira leitura de hoje, de que nós encontramos Ele no silêncio. E por isso o silêncio ele é tão precioso. Até mesmo na missa é previsto vários momentos de silêncio. Momento para nós interiorizarmos aquilo que está sendo dito. Por exemplo, quando o padre diz, oremos na missa e faz um pequenino silêncio, é para cada um de nós, no nosso silêncio, colocar a nossa intenção, a nossa prece para aquela missa. A oração que se chama coleta. E o padre, naquele momento, coleta a oração de todo mundo e eleva a Deus. Depois da homilia, também é previsto um breve momento de silêncio. E, em especial, depois da comunhão, também o silêncio. Tudo isso porque Deus fala no silêncio. Por isso, 3 coisinhas a primeira leitura tem a nos ensinar: parar, silenciar e escutar. É isso que a palavra de Deus tem a nos dizer nesta primeira leitura. Deus fala no silêncio. Outrora, em outro momento, ele falou com Moisés pelo barulho, mas agora ele quer nos ensinar de que é no silêncio que a gente percebe a presença de Deus. No silêncio, a gente percebe a presença de Deus junto de nós. E agora a segunda coisinha, o evangelho de hoje. Eu falei que tinha 2 coisas, a segunda coisa, o evangelho de hoje, que é muito bonito. É a continuação da semana passada da multiplicação dos pães. Todos aqueles 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, estavam alimentados, e agora o Senhor despede aquelas multidões, não é enxotá-las, mas despede dizendo, agora é a missão de vocês, podem ir, podem seguir, que agora alimentados vocês devem seguir a missão de vocês. E Jesus, muito interessante isso, ele faz o quê? Ele se retira e sobe o monte para rezar, para orar. E é muito curioso isso, porque não é por menos de que o presbitério é um pouco mais alto, essa parte do altar é mais alta, porque aqui que a gente se encontra com Deus, e para nos encontrarmos com Deus, precisamos subir o monte. As igrejas, antigamente, todas elas eram feitas em cima de um monte. Por quê? Porque aqueles que querem se encontrar com Deus, devem subir o monte. Eu gosto muito do exemplo de Rio do Oeste. Rio do Oeste é uma cidade inteira na Baixada, e no único monte que tem em Rio do Oeste, no centro, o que tem em cima? A igreja. Por quê? Aqueles que querem se encontrar com Deus devem subir o monte, se encontrar com Deus. Como Moisés fez lá no Êxodo, como Elias fez hoje no livro dos Reis, como Jesus fez várias vezes ao longo da sua presença entre nós, como no Evangelho de hoje. Então é importante nós também subirmos, ou seja, nos encontrarmos com Deus. E olha, meus queridos, o Evangelho de hoje é muito interessante, porque Jesus, ele não abandonou aquele povo, aqueles discípulos. Enquanto aqueles discípulos estavam na barca, no meio do mar, que o Senhor diz, vão adiante, vão à frente, Jesus estava rezando por eles. E depois, já tanto em alto mar, o Senhor aparece.
Imaginem a cena que esses discípulos viram. 3 horas da manhã. O que significa 3 horas da manhã? É o pior horário para um judeu. É o horário das trevas profundas. É o tempo em que os demônios estão à solta, digamos assim, às 3 da manhã, para o mundo judaico. E eis que eles estão dentro do barco, sendo assolados por ventos, por ondas fortes, por chuva, e de repente, sem conseguir ver muita coisa, porque na época não tinha luzes como nós temos, né? Era só lampiões, de repente eles olham para fora do barco, alguém caminhando sobre a água. Imaginem o susto dos discípulos. E Jesus já fala: ei, não tenhais medo, sou eu. E Pedro: se és tu, Senhor, mande que eu vá ao teu encontro caminhando sobre a água. Então Jesus diz: vem. E interessante é que, enquanto Pedro está olhando para Jesus, ele caminha sobre as águas. No momento que ele tem medo, que ele percebe o vento, as ondas, a chuva, ele começa a afundar. E é exatamente aqui que está o detalhe importante para o evangelho de hoje. Todas as vezes que a gente tira os olhos de Jesus no meio das tempestades, a gente afunda. A gente precisa manter os nossos olhos sempre em Jesus. E para falar com Jesus, a gente não precisa fazer um grande tratado de teologia. A gente pode dizer a mesma coisa que São Pedro falou, a fé de São Pedro, que é estender a mão e dizer: Senhor, salva-me. Senhor, vinde em meu auxílio. Senhor, me ajuda. E ele vai fazer como fez com São Pedro, estender a sua mão e sustentar. Homem de pouca fé, sou eu, não tenhais medo. E olha, muitas vezes a gente é afligido pelo medo. E o medo não é um sinal da pouca fé, também pode ser, mas nós, no medo, devemos renovar a nossa confiança em Deus. Porque no meio das tempestades, o Senhor também está junto com a gente para nos ajudar, para estender a sua mão. Mas a gente precisa fazer como São Pedro: Senhor, salva-me. Isso eu dizia antes de que muitas vezes o Senhor não nos fala no barulho, e sim no silêncio. Como é que pode o Senhor falar no silêncio e agora no meio do barulho da tempestade também falar? Parece contraditório, mas não é. Sabe por quê? Porque é no momento de oração, no momento do silêncio. E eu garanto, se a gente faz uma leitura bonita do Evangelho, o Senhor toca e nos acalma. Se a gente vem à igreja, se ajoelha e reza diante do sacrário, o Senhor nos acalma no silêncio. Lá em casa a gente reza, o Senhor nos acalma. Por quê? Porque no silêncio a gente aprende a perceber Deus que está conosco. E no meio das tempestades a gente aprende a confiar nessa presença de Deus. E é exatamente assim a vida espiritual. Com o silêncio a gente cresce na intimidade com Cristo. E no meio das tempestades que vão aparecer, cedo ou tarde vai aparecer, grandes ou pequenas, é no meio das tempestades que a gente aprende a confiar cada vez mais que Cristo está presente, que esta presença de Jesus está para nos ajudar. Por isso, irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje nos pede confiança. Confiança em dizer: Senhor, salva-me. Senhor, vinde em meu auxílio. Por isso, irmãos e irmãs, se a tempestade bater, não se esqueça para dizer para o Senhor, como São Pedro, estendendo a mão e dizendo: Senhor, salva-me. E Ele vai mostrar a luz no fim do túnel. Ele vai estender a mão e vai nos sustentar. Porque Deus é bom, Deus nos ama e Deus quer nos conduzir para o reino dos céus, junto com tantos santos que lá já estão. Por isso, irmãos e irmãs, confiemos e não nos esqueçamos de pedir a sua santa ajuda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro,
gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. E elevemos a Deus as nossas preces, os nossos pedidos, e após cada uma das intenções nós vamos dizer: abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pela Igreja, suas paróquias e fiéis, para que Deus lhes revele o mistério do vento forte, do fogo ardente e da brisa leve, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos párocos, missionários e irmãos leigos, para que tenham confiança e nada temam, pois Jesus é mais forte que a força das ondas, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos candidatos ao ministério e à vida religiosa, para que na fidelidade à vocação que receberam, procurem os dons de Deus mais excelentes, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelo povo da primeira aliança e das promessas, para que Cristo, descendente de Davi, descubra o Messias enviado por Deus, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos emigrantes das nossas comunidades, para que a palavra de Deus os faça crescer na fé e Jesus lhes estenda as mãos nas dificuldades da vida, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Podemos sentar para o ofertório. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença do seu povo reunido. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa Igreja e ela agora vos apresenta. Transformai-os por vosso poder em sacramento da nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pois em vossa misericórdia amastes tanto o mundo, que nos enviastes vosso próprio Filho como Redentor. Quisestes que ele fosse em tudo igual a nós, menos no pecado, para amardes em nós o que vos comprazia em vosso Filho. Por sua obediência ele restaurou os dons que, por nossa desobediência, pecando, tínhamos perdido. Por isso também nós vos louvamos, Senhor, com todos os anjos e santos, e exultantes cantamos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças esse sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, Santo Huberto, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós os suplicamos, Senhor, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso bispo, Dom Adalberto, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunisses em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Estimados fiéis, segundo as normas do direito e da liturgia, a comunhão eucarística pode ser recebida tanto em pé, nas mãos ou diretamente na boca, como de joelhos. Se optar por receber de joelhos, deverá ser feita diretamente na boca. Aquele que optar por receber a comunhão em pé, faça-o da seguinte maneira: a mão esquerda sobre a direita em forma de concha. Em seguida, pegue-a com a mão direita e comungue em frente ao sacerdote ou ministro. Conferir se não ficou nenhuma partícula em suas mãos. Se sim, comungue imediatamente, pois nosso Senhor Jesus Cristo está inteiramente em toda partícula. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mesmo que haja um só coração que duvide do bem, do amor e da fé, quero com firmeza anunciar a palavra que traz a clareza da fé. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão.
onde fruto da tua luz, onde encontrar desespero, que eu leve a esperança do teu nome, Jesus. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me, Sanguis Christi inebria me, Aqua lateris Christi lava me. Passio Christi conforta me, o bone Iesu exaudi me, intra vulnera tua, asconde me. Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me, Sanguis Christi inebria me, Aqua lateris Christi lava me. Ne permitas et me separare, ab obste maligno defende me, in hora mortis me, voca me, voca me. Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me, Sanguis Christi inebria me, Aqua lateris Christi lava me. Oremos. Ó Senhor, a comunhão do vosso sacramento que acabamos de receber, nos salve e nos confirme na luz da vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Temos avisos? Tem. Podemos sentar um pouquinho. Isso. Boa noite a todos, salve Maria. Salve Maria. Neste Dia dos Pais, contemplamos o maior modelo de pai que Deus colocou diante da Igreja, São José, o homem justo, silencioso e fiel, escolhido para ser o guardião de nosso Senhor Jesus Cristo e esposo da Santíssima Virgem Maria. São José nos ensina que ser pai não é apenas gerar um filho, mas protegê-lo
educá-lo na fé, trabalhar por sua família e conduzi-lo para Deus. Como ensinava São João Paulo II, São José viveu sua paternidade servindo inteiramente a missão que Deus lhe confiou. Que todos os pais aprendam com ele a autoridade acompanhada de amor, a firmeza acompanhada de ternura e, sobretudo, a fidelidade a Deus. Que São José, patrono da Igreja, interceda por cada pai e por cada família, para que nossas casas sejam verdadeiras igrejas domésticas, onde Cristo seja amado, honrado e obedecido. Feliz Dia dos Pais, que Deus abençoe todos os pais e São José os conduza sempre para o nosso Senhor. Esta é uma singela homenagem do CPC da Igreja Matriz Santo Berto a todos os pais aqui presentes. Gostaria também de aproveitar o momento e fazer uma segunda e singela homenagem. Com profunda gratidão a Deus, celebramos hoje o primeiro aniversário de ordenação sacerdotal do Padre Vinícius. Há um ano, pela imposição das mãos do bispo e pela graça do sacramento da ordem, Nosso Senhor o escolheu para participar de modo especial do seu sacerdócio, tornando-o ministro dos santos mistérios, dispensador da graça e pastor das almas. Em tempos de tantas incertezas, o sacerdócio católico continua sendo um sinal da presença de Cristo no meio do seu povo. Como ensinava São João Maria Vianney, o cura d'Ars, depois de Deus, o sacerdote é tudo. É por suas mãos que recebemos os sacramentos, especialmente a Santíssima Eucaristia, tesouro maior da Igreja e alimento para a vida eterna. Neste dia, agradecemos ao Padre Vinícius pelo seu generoso sim, a Deus, por sua dedicação ao altar, pela pregação da verdade e pelo cuidado das almas que lhe foram confiadas. O sacerdote é chamado, antes de tudo, a conduzir os fiéis ao céu, recordando-lhes que a finalidade desta vida é conhecer, amar e servir a Deus para gozá-lo eternamente. Que a Santíssima Virgem Maria, Mãe dos sacerdotes, o guarde sob sua proteção. Que São José, castíssimo esposo da Virgem e protetor da Igreja, o fortaleça na fidelidade. E que os grandes santos sacerdotes da Igreja, especialmente São João Maria Vianney, intercedam para que seu ministério seja sempre marcado pela reverência aos santos mistérios, pela fidelidade à doutrina católica e pelo zelo pela salvação das almas. Padre Vinícius, obrigado por seu sacerdócio, que Deus lhe conceda perseverança, santidade e muitas graças para continuar servindo a Cristo e a sua Santa Igreja. Desta forma, gostaríamos de entregar esta simples lembrança em nome de toda a paróquia Santo Berto de Birama. Uma salva de palmas. Amém, muito obrigado, É uma alegria, foi um ano de, hoje eu completo então um ano de sacerdócio, e foi um ano de muitas graças, em que Deus manifestou também a sua graça, a sua vontade na minha vida, e eu rogo a Deus para que Ele continue a derramar muitas graças também na minha vida, e peço também a ajuda de vocês com a oração de vocês por mim e pelo meu ministério. Da mesma forma, também peço que rezem pelo padre de vocês, Nunca esqueçam de rezar pelo padre Rafael, para que ele cada vez fique mais forte, mais firme, também para nos ajudar, nos a conduzir ao reino dos céus. Muito bem, então agradeço a cada um de vocês, obrigado pela lembrança. E todo padre, quando ele é ordenado, ele pode por um ano conceder a bênção neossacerdotal. Então, hoje, na bênção final, eu lhes concedo a minha última bênção neossacerdotal. Muito bem. Obrigado a cada um de vocês, Deus abençoe, também parabéns a todos os papais. Que vocês, como foi dito, sejam exemplos também de outros São José, para que São José sempre interceda na vida de vocês. O Senhor esteja convosco.
e Ele está no meio de nós. Que pela imposição de minhas mãos neossacerdotais, Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São João Batista, dos apóstolos Pedro e Paulo e de São Miguel, conceda-lhes plena vida, saúde de corpo e de alma. Dignai-vos, Senhor, abençoar esses fiéis, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus